liberdade um jogo pode proporcionar? Nos primórdios dos microcomputadores, uma modalidade de jogo surgiu e se transformou num gênero de muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90. Os jogos de aventura, os famosos adventures. Jogos que prometiam uma ampla liberdade de escolha aos jogadores. Uma nova forma de vivenciar e contar histórias. O fato de você digitar, por exemplo, norte ou N de norte, ou S de sul, entrar na caverna, pegar a lanterna, acender a lanterna, abrir a porta, por exemplo, e você tinha uma resposta, aquela sua ação instigava a imaginação de uma forma que a nossa imaginação ia lá longe. Guardadas as devidas proporções, era como se você tivesse a chance de ler um livro, de ler uma história, e não só ler passivamente, você era parte daquela história. Considerado pioneiro nesse gênero, o jogo Colossal Cave Adventure, ou Advent como é conhecido, foi desenvolvido entre 1975 e 1977 por dois programadores, William Crowther e Don Woods, e tratava-se de um jogo de exploração de cavernas, sendo referência para muitos jogos dali em diante. Os adventures em texto, né, que vêm lá da época do começo deles, eles proporcionavam algo para o jogador que era inédito para a época, né? A liberdade que ele dava para o jogador indicar o que ele queria fazer. E era possível interagir com objetos, cenários, personagens, tudo por texto. E era uma coisa imaginativa, né? Porque você só lia o que ele te respondia, o que estava acontecendo, e você indicava o que queria fazer. Tinha um amigo que tinha um Apple II, e na casa dele eu pude conhecer o Mystery House, ou então que já tinha gráficos, né? Tinha também o Carmen Sandiego, o primeiro jogo da série Carmen Sandiego, que eu pude ter contato naquele Apple II. Aquilo chamou muita atenção, porque era um tipo de narrativa interessante, né? Era como quase você estar lendo um livro e ele fosse interativo. Você podia dando ordens para o seu personagem, para compor aquela aventura. É muito semelhante a você jogar um livro-jogo ou até mesmo um RPG de mesa, né? O meu primeiro contato com jogos do tipo Adventure se deu em um microcomputador fabricado pela CCE, o Exato Pro, que em essência era um clone do Apple II Plus. Eu ganhei esse microcomputador em 1986, então eu pude jogar, por exemplo, títulos como Zork, né, o famoso Zork, Lucifer's Realm, The Institute. O detalhe é que, obviamente, esses jogos eram em inglês, e eu, no alto dos meus 12 ou 13 anos de idade, possuía um inglês macarrônico, né? Então eu conseguia jogar, mas muito precariamente. A minha primeira experiência com Adventures foi através de um amigo que me apresentou um jogo, o Asylum, totalmente em texto. No primeiro contato eu nem achei o jogo assim muito interessante, porque era só texto, né? Mas depois eu percebi que ele tinha uma relação com o jogador muito interessante, que ele era um tipo de jogo que permitia ao jogador fazer o que ele bem entendesse durante a partida e não ficar preso a 2, 3 opções que o autor do jogo dava ao jogador. Esses jogos eram muito numerosos naquela época. Fui ler recentemente que praticamente nos anos 80, 50% dos títulos de jogos para computador eram adventures. Talvez pelo fato de usar muito da interface, de ter um teclado onde você podia entrar com esses comandos, ao contrário de um console onde você não tinha essa oportunidade. Além dos jogos em texto, a programação e as tecnologias avançaram e os jogos de aventura foram se transformando. Com gráficos de desenhos básicos, foi lançado o jogo Mystery House para o microcomputador Apple II. Criado e programado por Roberta Williams e Ken Williams, o jogo era simples e possuía desenhos bem primitivos, analisando com os olhos de hoje em dia. Roberta e Ken fundaram a Sierra Online,
onde publicaram o jogo, e em seguida outros títulos que vieram a se tornar sucesso no cenário de jogos de aventura. Nos anos 80, como tínhamos inúmeras plataformas concorrentes de computadores pessoais, mesmo aqui no Brasil, apesar de todas não terem vindo para cá, mas tínhamos bastante, então a gente tinha essa oportunidade de experimentar adventures diversos que saíam apenas para uma ou outra linha de computadores. Eu tinha muita vontade de jogar os jogos da Sierra Online, por exemplo. Eles não saíam para MSX, mas quem tinha um PC com DOS, por exemplo, você podia jogar a série King's Quest, ou Policy Quest, ou Laser Suit Larry. Eu tive uma experiência bem interessante com um Adventure em 1990, quando eu fui estudar em Florianópolis, na Universidade Federal. A gente tinha acesso já a um dos embriões da internet, que era a BitNet, que era uma rede que ligava as universidades. E ali você já tinha e-mail, IRC, newsgroups. E uma das coisas que me chamaram a atenção é que eu vi o pessoal jogando. E eu fui ver o que era que eles estavam jogando. E era o Colossal Cave. Era o chamado Multi-User Dungeon. Era um adventure que o pessoal jogava ali naqueles terminais do mainframe e multi-usuário, dando comandos para os personagens, para fazer interação. Aquilo era fantástico, aquilo eu não tinha visto daquele gênero ainda. Estava acostumado em casa, né? No MSX, depois no Amiga, mas aquele específico ali que você podia interagir com outros jogadores, nunca tinha visto e chamou muita atenção. O que depois, nos anos subsequentes com a internet, jogos em rede, isso acabou tornando-se uma realidade já com outros jogos comercialmente, né, que surgiram depois. Naquela época, conseguir esses jogos era fácil. Por quê? Porque vivíamos uma época onde a pirataria era institucionalizada, né? Todo mundo tinha acesso muito fácil aos jogos. Era uma outra vantagem dos computadores pessoais sobre os consoles. Os consoles você tinha que comprar o cartucho, custavam caro. Então a sua biblioteca de jogos se tornava limitada. O que você podia fazer era trocar com os amigos para poder experimentar jogos diferentes. Nos micros pessoais, a quantidade de jogos que você podia ter era limitada à quantidade de fitas cassete ou disquetes que você podia ter. Porque você ia copiando jogos dos amigos, trocando, copiando ou comprava através de catálogos, e a quantidade de jogos que a gente tinha acesso era muito grande. Chegava na casa das centenas de títulos para cada micro pessoal desse. Claro, com um disquete muito mais fácil do que na época das fitas cassete, né? Não era difícil de armazenar tantos jogos assim. E o trabalho que dava era muito grande, né? Mas na época do MSX, a gente tinha centenas de jogos. Esses jogos estavam todos disponíveis e chegavam rápido nas Pirate Houses que tinha aqui no Brasil. Então a gente começou a ter contato com esses adventures. Já com uma parte gráfica, com telas coloridas, forçando a gente até a aprender inglês, porque esses jogos não eram traduzidos. Não havia tradução desses jogos naquela época ainda para o MSX. Depois do MSX, eu passei para o Commodore Amiga, onde foi uma transição muito grande, né, dos 8 bits para já a linha 16, 32 bits. O Amiga trouxe já uma série de adventures mundialmente famosos, como Monkey Island, até que está rodando aqui de fundo, e tantos outros. Loom, Zack McCracken, Full Throttle. Claro, não estou falando apenas do Amiga, né? Mas o que veio nos anos 90, né? Com essa plataforma de point and click, você com o mouse ia dando os comandos, né? Essa interface abriu um mundo novo para os adventures, onde você não precisava mais ficar digitando textos. E na tela já havia animações, seu personagem já era animado, já tinha diversos pontos de vista.
Além da Sierra Online, outras empresas surgiram e lançaram diversos títulos, com destaque para a LucasArts, empresa de George Lucas, que foi fundada em 1982 para produzir jogos das franquias de Star Wars, Indiana Jones e tantas outras de qualidade e sucesso. Meu primeiro contato com os jogos de Adventure foi ali nos anos 90, um pouco depois dos Adventures de modo texto, né? Eu já tive contato, assim, o primeiro foi com os jogos da LucasArts. Eles vinham, tinha um kit multimídia da Sound Blaster, que era o da Creative Sound Blaster, que ele vinha com alguns jogos da LucasArts em CD. Então foi ali que eu tive o primeiro contato com esse tipo de jogo. Até então eu só tinha jogado Atari, Nintendinho. E quando eu tive contato com esses jogos, eu achei espetacular, porque eles tinham um gráfico muito legal, era muito bonito, colorido e tal na tela, e tinha todas essas opções, né? Então você tinha muita escolha do que fazer, você tinha uma certa liberdade ali no jogo. Pegar coisa que às vezes você nem ia usar, mas você carregava vários itens e tal. Very Spartan. Os Adventures eram conhecidos e jogados nos microcomputadores, e as revistas de informática da época davam atenção especial para eles. Era muito comum ter mais de um jogo por número publicado. Outro que eu achei legal na época, que eu joguei bastante, e assim, era de uma franquia muito famosa, né, que a gente curtia os filmes no cinema, ou na TV, em casa e tal, que era o do Indiana Jones, né, o Fate of Atlantis. Foi um jogo muito legal, assim, era muito bem feitinho, e era muito característico da época, e sempre com bom humor, né. Os jogos da LucasArts sempre usaram esse bom humor nos jogos de Adventure deles. Então essas coisas marcaram muito, assim, pra mim. Depois é que eu fui ter contato com os jogos de texto e tal, porque daí eu comecei a ir atrás desses tipos de jogos, né? E aí você acaba indo pra trás também, pegando jogos lá do começo pra jogar, pra ver como eram, e aí vai pra frente também. O cenário brasileiro para os jogos do gênero foi original e único para os jogadores que tiveram acesso aos microcomputadores na época, podendo usufruir de títulos que rodam em máquinas como ZX Spectrum, MSX, Apple II, IBM, Amiga e tantas outras máquinas originais ou clones. Aqueles que viveram esse cenário não esquecem de sua importância. Além dos Adventures americanos, em inglês, nós tivemos também os primeiros Adventures nacionais, em português, obviamente. Pode parecer enfadonho falar isso agora, mas ter a chance de jogar, né, algo em português, em nosso próprio idioma, foi um diferencial, uma coisa muito fantástica, muito bacana naquele momento histórico, né? O primeiro contato que eu tive com os Adventures foi no meu primeiro computador, um TK-85, compatível com o ZX-81. Isso foi no ano de 1984, onde eu tive contato com o jogo Aventuras na Selva, escrito pelo brasileiro Renato De Giovanni, foi publicado na revista Microsistemas. Trazia então para mim, naquele momento, um tipo diferente de jogo, onde você podia digitar comandos para orientar o seu personagem a desvendar aquela aventura. E nós tivemos alguns Adventures que se tornaram muito emblemáticos em termos históricos. Aventuras na Selva, né, que foi o precursor do Amazônia. O Aventuras na Selva, que saiu na forma de linguagem, né, que você precisava programar. Então você adquiria a revista Microsistemas, a edição de número 23, de 1983, e você digitava aquele código, aquele programa, e você tinha o Aventuras na Selva, né, que foi um jogo de autoria do mestre Renato De Giovanni. Tivemos outros jogos Adventures nacionais muito legais, como eu disse, emblemáticos. O próprio Aventuras na Selva evoluiu para o Amazônia de fato, né, que acabou lançado para o ZX Spectrum, para o MSX,
depois para o IBM PC. Tivemos também A Lenda da Gávea, né, um adventure gráfico, dessa vez gráfico, que explorava os mistérios, né, as lendas em torno da Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Esse jogo de autoria do Sr. Luiz Fernandes de Moraes. Um jogo muito bacana, né, com um visual bem bonito também. Tivemos também o Enigma dos Deuses, né, um adventure gráfico, um adventure também gráfico para o Apple II. Uma criação de Fred Liporace, Fernando Leibel. Outro jogo no estilo adventure, né, mas com uma mecânica um pouquinho diferente. Você tinha uma tela com os comandos, com as opções, né, com uma interface um pouquinho diferenciada, era o Avenida Paulista, um jogo de autoria de Maurício Bussabi, que saiu para o MSX. Também um jogo nacional muito interessante, né, com uma história bem curiosa, com uma bruxa que sequestrava o diretor do MASP, né, o museu aqui famoso de São Paulo, e se passava na Avenida Paulista e naquela região. Eu quis fazer um adventure, baseei toda a minha pesquisa num sistema que eu tinha visto num livro, e aí criei o Aventuras na Selva, isso em final de 1982, comecinho de 83, e ele foi publicado pela revista Microsistemas, fez algum sucesso na época, e mais tarde, depois eu fiz o outro, chamado Serra Pelada, e aí resolvemos transformar o Aventuras na Selva, ampliando ele para outros equipamentos, e ele passou a se chamar Amazônia, que aí foi lançado em 1985. E nos anos 2000 houve um declínio dos adventures, especialmente pela popularização das plataformas. Começou ali no PlayStation 1, por exemplo, ou nos PCs com as placas de vídeo, uma popularização muito grande de outros gêneros, em detrimento dos adventures, como por exemplo os shooters, né, de primeira pessoa, os FPS, e outros jogos que com a popularidade dos adventures diminuiu muito. Digamos assim que na metade dos anos 2000 ensaiou um retorno, mas o retorno mesmo, como temos hoje, já uma popularidade maior dos adventures, aconteceu ali de 2010 em diante, com o lançamento de vários jogos como Broken Age, Deponia, a série Walking Dead, Back to the Future, Kentucky Route Zero, 80 Days, isso especialmente pela Telltale, que é uma desenvolvedora que migrou da LucasArts, o pessoal que trabalhava na LucasArts, e pelo crowdfunding, né? Hoje em dia, os adventures não têm aquela representação no cenário, né, dos videogames como tinha nos anos 90, ou nos anos 80 até. Mas ainda tem bons jogos que saem aí de vez em quando, né, um ou outro, para os computadores atuais, para os consoles atuais. Como o Thimbleweed Park, Hibernation State. (1,017 miles). The average distance from the Earth to the Sun is 93,000 miles. Embora o impacto dos adventures tenha sido maior nos computadores, os consoles também receberam e recebem até hoje vários títulos do gênero, como o próprio Maniac Mansion, lançado para o NES em 1987, além de jogos que saíram para diversas plataformas, como os da franquia Carmen Sandiego. A Bitnamic Software é uma iniciativa, né, que foi criada com um grande amigo lá de Portugal, o Felipe Veiga, por meio da qual nós fomentamos produção e o lançamento de jogos novos para microcomputadores antigos e eventualmente talvez até para videogames. E não só isso, e o relançamento de clássicos também. Nós tivemos a chance de no ano passado lançar o clássico Em Busca dos Tesouros, né, um jogo do Tadeu Coringa da Silva, que à época era um menino de 16 anos, né, que programou um jogo incrível, que em essência, um título fortemente inspirado por Pitfall, né, do David Crane da Activision. Um relançamento muito bacana, muito interessante, né, nós tivemos a presença inclusive do Tadeu Coringa, fizemos o lançamento aqui no
no bairro do Cambuci, aqui em São Paulo, foi muito bacana. Lançamos também, neste ano, o Laser Birds, que foi o nosso primeiro jogo original, criação do meu amigo Wilton, o qual em essência é um shoot 'em up para o ZX Spectrum, que faz uso de uma técnica de programação conhecida como multicolor. O Spectrum ele tem uma série de limitações em relação a cores e tudo, e o Wilton bolou uma forma de colorir os inimigos do jogo, que são aves alienígenas, os Laser Birds. Um jogo muito bacana que nós lançamos inicialmente na forma de download por causa da pandemia, mas logo lançaremos em fita cassete. Relançamos há pouco tempo, eu já falei sobre ele, o clássico Amazônia, do mestre Renato De Giovanni. Também relançamos com toda a pompa e circunstância, num pacote simples, vamos chamar assim, que de simples não tem nada, e num outro especial chamado de Baú dos Tesouros, que vinha com uma série de mimos. Nós recriamos a revista Microsistemas, fizemos uma edição especial batizada de 23A para comemorar a ocasião. Fizemos uma réplica do que teria sido o manual, o livreto do Aventuras na Selva, que à época, em 1983, ele acabou não saindo. O Aventuras na Selva saiu na forma de listagem na Microsistemas, mas a ideia inicial era que se lançasse em fita cassete, com manualzinho em banca de jornal. Então isso não acabou dando certo na época, mas nós fizemos a réplica, então ficou muito, muito legal. Lançamos em várias mídias, em fita cassete, em disquete, em CD-ROM, para o ZX81, para o Spectrum, para o MSX, para o PC, numa embalagem especial, numa maleta verde, super bacana. Só não fizemos um lançamento presencial, obviamente em virtude da Covid, fizemos um lançamento virtual, até com o auxílio do Mário Cavalcante, do meu grande amigo Mário Cavalcante, da revista Clube MSX. A ideia realmente da Bitnamic Software é ser como se fosse uma soft house da época e produzir os jogos em mídias da época também, ou seja, em fita cassete, em disquete, em CD-ROM. Parei mais de desenvolver uma linguagem específica para criar adventures, e hoje eu e alguns amigos estamos produzindo um projeto chamado Genesis, que é a 4ª geração dessa linguagem que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, num projeto assim, bem amplo, bem aberto, que a pessoa pode baixar o programa normalmente, criar o seu jogo sem custo algum. Se ela não quiser investir nenhum dinheiro, não gasta nada, ela consegue fazer um jogo do começo ao fim completo e pode depois distribuir esse jogo da forma que ela quiser, porque o Genesis gera um executável que roda em qualquer computador. Ele é compatível com o IBM PC Windows, mas ele também pode ser portado para o Microaventuras, que é um sistema que é a geração anterior ao Genesis e que roda em qualquer dispositivo de informática, tipo celular, microcomputador, notebook, etc. Enfim, vale a pena dar uma olhadinha. Ele tem uma parte de programação que exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de atenção na hora de programar, mas é que eu sempre considerei que você não consegue fazer um bom adventure se não tiver um pouco de programação no meio. Que ela vai te dar a liberdade de você fazer aquilo que você realmente tem vontade de fazer. E é um momento bom para aproveitar os jogos de Adventure agora, hoje em dia. Porque você pode aproveitar os jogos de ontem, de hoje e os de amanhã. Porque com o projeto Genesis aí apresentado pelo Renato De Giovanni, o próximo Adventure pode ser o seu. The asteroid is hollow. Time to update Houston. Load a shuttle. Static. Must be all this rock.
we're cut off. Should we go back outside and call them? Nah, they can sit tight for a few more minutes while